Hoje pela manhã eu quero tratar de alguns desafios da vida cristã. Desafios que nos são impostos pelo próprio Evangelho, na sua natureza, na sua essência, no seu conteúdo, mas desafios que são agravados e aprofundados pelo contexto do mundo em que nós estamos vivendo, desafios que se tornam maiores por causa da nossa própria fragilidade, da nossa própria pecaminosidade, da nossa própria fraqueza interior, desafios que tantas vezes estão nos massacrando e nos derrotando por causa da fragilidade também do nosso compromisso com Cristo e com o Evangelho. Eu quero conversar com a igreja hoje pela manhã sobre alguns desses temas, a partir do texto que está no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Nesta manhã, eu desejo colocar de forma clara, objetiva, transparente, a posição do Evangelho quanto a alguns temas que têm nos preocupado. Nós estamos vivendo num mundo sem referenciais. Nós estamos vivendo num mundo sem padrões, sem compromisso com padrões de ética, de conduta, de comportamento. Parece-nos que o único padrão que o mundo moderno está aceitando é esse: nada é proibido, tudo é permitido. Para nós que já estamos neste planeta há um pouco mais de tempo, temos alguns referenciais muito claros da educação que recebemos, das orientações que recebemos já desde a nossa infância. Os adolescentes de hoje, e até alguns jovens de hoje, mais jovens, mais novos, estão um tanto sem referenciais, a não ser que de fato busquem a Bíblia, mas muitos não estão buscando a Bíblia. Muitos não estão buscando as orientações da palavra de Deus. Então estão soltos no mundo, sem referenciais, estão tontos. E como alguns deles costumam dizer, a minha cabeça está a 1000. Será que a cabeça de alguns de vocês está a 1000? Vocês ouvem uma porção de coisas na televisão, vocês ouvem uma porção de coisas no rádio, vocês leem uma porção de coisas nas revistas, nos jornais, em outras publicações, vocês ouvem uma porção de coisas na rua, aqui, ali e acolá. Vocês ouvem também as orientações dos seus pastores e ministros no púlpito, mas muitas vezes muitos de vocês escolhem ouvir e obedecer às vozes do mundo, ao invés de escolherem ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo e a voz dos profetas que Deus colocou diante de vocês. E por isso tantas vezes se sentem infelizes, fracassados, derrotados, porque acham que precisam conhecer o mundo, acham que devem se orientar pelos padrões do mundo, pela mentalidade do mundo, e daqui a pouco percebem que o mundo passa, como dizem as Escrituras, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos começar então com Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que apresenteis, Paulo faz uma expressão de desejo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um dos maiores problemas que nós temos neste mundo é o nosso corpo. Um dos maiores problemas. Nós temos que carregar, às vezes ele fica pesado, ele está cheio de dores, problemas na coluna, reumatismos e tantos outros problemas que nós enfrentamos. Mas esse não é o maior problema do nosso corpo, esses não são os maiores problemas do nosso corpo. O maior problema do nosso corpo são as concupiscências da carne, como ensina a palavra de Deus. João, o apóstolo, vai falar disso no capítulo 2 da sua primeira epístola, no versículo 16, e ele vai tratar da concupiscência da carne. São os prazeres que clamam nos nossos membros. Paulo fala dos prazeres que guerreiam, as paixões que guerreiam nos nossos membros. Então são essas paixões, esses prazeres que clamam dentro de nós, que clamam na nossa carne, nos nossos membros, no nosso corpo, buscando serem satisfeitos. E esse é um dos grandes problemas. Paulo parece que estava enfrentando esse dilema quando escreveu a sua carta aos Romanos mesmo. No capítulo 7, ele vai tratar desse dilema. Ele fala do eu, e ele mostra como é um fracasso nós tentarmos viver a vida cristã na força do eu. E a certa altura, lá no versículo de número 24, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do quê? Do corpo desta morte. Quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo estava confessando que um grande problema que ele tinha na vida era o corpo que ele tinha de carregar, as paixões da carne que clamavam nos seus membros, buscando ser satisfeitas. E talvez esse seja o seu grande problema também. E por isso Paulo, no capítulo 12, apresenta a solução para esse problema. Lá no capítulo 7, ele já propõe a solução de forma básica. No versículo 20, nos versículos 23 a 25, ele está tratando desta questão. A certa altura ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele dá a resposta: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A solução é Jesus Cristo. Ele explicita essa solução, como nós podemos nos apropriar dessa solução para vencermos as paixões carnais, no capítulo 12. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo está dizendo: façam um culto a Deus, e a primeira coisa que vocês devem apresentar ao Senhor são os seus corpos como um sacrifício a Deus, para serem imolados no altar de Deus, para serem sacrificados no altar de Deus. O seu eu precisa ser crucificado. Ele trata disso lá em Gálatas 2, versículos 19 e 20, a partir da segunda parte do versículo 19, ele diz: já estou crucificado com Cristo. E essa é a solução para o problema da carnalidade. Essa é a solução. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Eu já morri na cruz com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas quem vive? Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Senhor Jesus Cristo, o qual me amou e a si mesmo se entregou na cruz por mim. A vida que agora vivo na carne, eu continuo tendo um corpo, eu continuo vivendo nesse corpo, mas essa vida eu não vivo mais pela minha força pessoal do eu, mas eu vivo agora pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, porque esta carne já foi crucificada com Cristo, essa carne já foi imolada no altar de Deus. Eu já apresentei o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional.
Uma palavra que tem sido preocupação minha é essa: chega desse evangelho barato, chega desse evangelho de se pregar que, bem, você creu em Jesus, tudo bem, pode fazer o que quer. Paulo trata desse dilema escrevendo aos Romanos no capítulo 6, ele então vai passar a limpo essa questão da força da carne e como nós podemos superar esses problemas da nossa carne. No capítulo 6, ele começa com uma pergunta, ou melhor, com duas perguntas. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? E a resposta: de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se já morremos com Cristo, já morremos para o pecado, se o nosso corpo foi sacrificado no altar de Deus, nós não temos mais direito de viver no pecado, continuar no pecado, não temos direito de abusar da graça de Deus. Há 3 desafios básicos, portanto, para o cristão. O primeiro desafio é ser puro. O segundo desafio é ser honesto. E o terceiro desafio é ser diferente. 3 desafios: ser puro, ser honesto e ser diferente. E eu acho que essas são 3 coisas muito difíceis para nós como cristãos nesse mundo em que nós estamos vivendo. Ser puro, ser honesto e ser diferente, é verdade ou não é? Mas esses são os desafios da vida cristã, e nós precisamos buscar viver de tal modo que o Evangelho de Jesus seja exaltado através do nosso testemunho e da nossa forma de ser. O Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, verso 13: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, não tiver sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A questão da vida cristã nesse mundo difícil, sem referenciais, é esta: se de fato nós estamos vivendo de modo que sejamos sal da terra, de modo que sejamos pessoas que façam diferença, de modo que a nossa presença de fato influencie, de modo que o nosso testemunho incomode as pessoas. Eu creio que nós, como crentes em Jesus, precisamos viver uma qualidade de vida que incomode, que perturbe o mundo. E se você não está vivendo essa qualidade de vida que perturba o mundo, que incomoda o mundo, então não está vivendo a vida cristã. Se as pessoas se sentem à vontade, sem constrangimento, para pecar na sua presença, na convivência com você, então alguma coisa vai mal na sua vida cristã. O crente precisa viver uma qualidade de vida que incomode o mundo. Quer dizer, onde esteja o crente, o mundo deve se sentir sem jeito de pecar. O mundo deve se sentir constrangido de pecar. É o que acontece quando o verdadeiro, autêntico crente em Jesus está vivendo a autêntica vida cristã, e no seu trabalho, seus colegas estão reunidos numa rodinha na hora do almoço, às vezes não é nem a hora do almoço, contando piadas apimentadas. E quando chega o crente, então eles dizem: vamos mudar de assunto porque o crente chegou. Isso significa que a vida daquele crente está incomodando as pessoas que não servem a Deus. Ele está sendo sal da terra ali, ele está influenciando. A sua presença não é uma presença negativa e não é também uma presença opaca, sem sabor, que não influencia nada. Nós precisamos viver uma qualidade de vida que incomode o mundo. Lembram-se do que a palavra de Deus diz lá
em Atos capítulo 17, quando trata da chegada do Evangelho de Jesus a Tessalônica. A palavra de Deus mostra que quando o Evangelho chegou a Tessalônica, incomodou as pessoas. Aliás, onde o Evangelho chegava, incomodava as pessoas. E a Bíblia diz que o comentário do mundo, o comentário da sociedade era estes que têm alvoroçado o mundo também chegaram aqui. O verso de número 5, inclusive, traz detalhes. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e, assaltando a casa de Jasson, os procuravam para entregá-los ao povo. A sociedade estava insatisfeita com a qualidade de vida que os crentes estavam vivendo, não porque eles estivessem vivendo vidas erradas, mas porque eles estavam vivendo vidas certas, eles estavam incomodando. Verso de número 6, então diz: porém, não os achando, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando. Olha a queixa deles, a reclamação deles: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E essa palavra transtornado significa esses que têm virado o mundo de pernas para cima. E esta é a compreensão do mundo, esta é a interpretação que o mundo faz da vida dos crentes. Na realidade, o mundo está de pernas para cima, mas quando eles olham para a nossa vida, eles dizem que nós é que estamos de pernas para cima. Eles não podem entender